Olá, sejam bem-vindos à terceira parte do módulo 2. Nela, falaremos sobre a gravidez na adolescência, seus riscos e suas consequências. Para dar início ao nosso módulo, gostaria de dar uma breve introdução sobre o que é a adolescência. Para a Organização Mundial da Saúde, ela é o período que vai dos 10 aos 19 anos. Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai dos 12 aos 18 anos. Entretanto, nós sabemos que a adolescência é muito mais do que apenas uma faixa etária, e sim um período de mudanças muito rápidas e profundas no ciclo de vida. Essas mudanças atingem os âmbitos biológico, psicológico, de socialização e também de aprendizagem. Durante esse período, podem ocorrer algumas complicações, que vão implicar diretamente no desenvolvimento e no futuro do adolescente. Entre essas complicações, podemos ter uma gravidez não planejada. A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo e multifatorial, que envolve aspectos socioeconômicos, emocionais e de gênero. Uma gravidez não planejada nesse período exige inúmeras responsabilidades de ambas as partes, responsabilidades legais, econômicas e aquelas que já são inerentes, ou seja, já são esperadas ao cuidar de um filho. Uma gestação também expõe esses adolescentes a maior vulnerabilidade e riscos sociais. Ocorrem também repercussões na saúde, na dinâmica familiar, nas relações interpessoais e nas trajetórias tanto escolar quanto profissional. Vamos conversar agora sobre os impactos da gravidez na adolescência. Primeiramente, vamos falar sobre os impactos na saúde. Uma gestação nesse período apresenta maior risco de complicações graves, principalmente se a gestante tiver menos que 16 anos. Algumas dessas complicações são hemorragia, infecções, um parto prematuro e pré-eclâmpsia, que é uma condição muito grave na qual a pressão aumenta e pode ter danos em outros órgãos, principalmente nos rins. Já em relação aos recém-nascidos, eles apresentam maior risco de nascer com baixo peso, prematuros e também têm um risco aumentado de mortalidade neonatal. Existem barreiras socioeconômicas que impedem que essas gestantes acessem os serviços de saúde, e isso prejudica a adesão ao pré-natal, o que pode piorar essas complicações. Agora, vamos conversar sobre impactos sociais e impactos emocionais. As adolescentes grávidas estão mais suscetíveis, ou seja, elas têm maior probabilidade de sofrer violências física e psicológica. Isso pode acontecer tanto no ambiente domiciliar quanto fora dele. Uma gestação também gera um grande impacto emocional e, por isso, uma gestante tem um risco aumentado de desenvolver alguns transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Pode haver também uma dificuldade muito grande de lidar com a transição muito rápida entre a fase da adolescência e a fase da maternidade. Vamos falar agora sobre os impactos educacionais, que são muito importantes. Uma das consequências mais frequentes e mais preocupantes de uma gravidez na adolescência é a interrupção da vida escolar, já que muitos adolescentes precisam interromper os estudos para se dedicar à maternidade. Com isso, elas acabam comprometendo a continuidade do ensino. Dessa forma, o planejamento de vida e a inserção no mercado de trabalho ficam prejudicados. Agora, vamos conversar sobre como prevenir uma gravidez na adolescência. Para que a prevenção seja feita de forma eficaz, ela precisa envolver diversos âmbitos da vida do adolescente, como o âmbito familiar e o âmbito social. Os serviços de saúde que atuam no território no qual o adolescente vive são muito importantes para essa prevenção. Além disso, as escolas têm um papel fundamental na educação sexual e reprodutiva, focando na prevenção e também nas relações interpessoais. Por fim, é preciso que o conhecimento sobre os métodos contraceptivos seja sempre de fácil acesso e também de fácil entendimento. Para finalizar, vamos conversar sobre o que fazer caso você tenha uma suspeita de gravidez.
A suspeita vai começar quando acontece um atraso menstrual e, junto com ele, pode ter alguns sintomas, como cansaço, enjoo, sensibilidade nos seios e aumento da frequência urinária, ou seja, fazer xixi mais vezes durante o dia. Quando tem essa suspeita, o primeiro passo é realizar um teste de gravidez, ou teste rápido ou um exame de sangue. Depois de confirmar a gestação, você deve procurar a unidade de saúde mais próxima para dar início ao pré-natal e aos cuidados que são necessários durante uma gestação. É importante falar sobre como é importante ter uma abordagem multidisciplinar. Isso significa que a gestação deve ser cuidada por profissionais de diferentes áreas. Um profissional da nutrição, por exemplo, é muito importante, pois ele vai orientar quanto aos hábitos alimentares e ao impacto de ter uma alimentação equilibrada durante a gestação, tanto para a saúde do bebê quanto para a saúde da própria gestante. Outro profissional muito importante nessa fase é o psicólogo, pois ele vai ser capaz de escutar ativamente essa gestante, ouvir suas reclamações, seus sentimentos, suas inseguranças e suas dúvidas, e ele conseguirá apoiá-la de forma adequada, pois nós sabemos que a gestação é uma fase caracterizada por muitas inseguranças e ansiedade.